Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, eu sou o Wilson Machado, diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos. Estou aqui recebendo para o segundo episódio do Expresso Sindimepa o Dr. Maurício Bezerra, atual secretário municipal de Saúde de Belém. Não esqueçam do seu cafezinho para acompanhar esse nosso bate-papo. Tivemos o primeiro episódio, hoje faremos o segundo e teremos mais dois, totalizando os 4 episódios do mês de dezembro. O tema que nós estamos abordando são os vazios assistenciais e questionando o nosso secretário, com a sua vasta experiência na gestão pública, sobre soluções críticas a respeito da forma como se conduz as providências para atender essas localidades. Então, eu gostaria de saber do nosso secretário agora sobre Belém. Se temos vazios assistenciais em Belém, e quando a gente faz essa pergunta, nós estamos nos referindo mais especificamente sobre presença de médicos, dificuldades para ter médicos em alguns locais de Belém, se eles existem, quais são as providências que a atual gestão, feita por ele, na atual prefeitura, estão sendo tomadas para solucionar o problema. Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez para nós conversarmos sobre as questões da saúde pública no Estado e em Belém. Obrigado ao Sindicato dos Médicos por mais um convite para participar dessa excelente iniciativa. Bom, vamos lá, direto para a resposta. Sim, Wilson, a resposta é sim. Existem vários vazios de atendimento, vazios assistenciais no município de Belém. Em dezembro de 2020, quando encerrou a gestão passada, infelizmente, nós não tivemos uma transição de governo para que a gente pudesse tomar pé da situação, diferente de como está havendo hoje, por exemplo, no governo federal, com todas as divergências que existem entre o governo que está saindo e o governo que está entrando, você percebe que há uma boa vontade no sentido de transmitir informações para o novo governo se preparar para governar. Em Belém não houve isso. Então, nós fomos surpreendidos. Eu entrei na Secretaria de Saúde desde o início do governo. Em janeiro de 2021, nós encontramos uma cobertura populacional em Belém de apenas 23% do território de Belém coberto pela Estratégia de Saúde da Família. Você sabe que a obrigação principal do nível municipal da gestão do SUS é a atenção primária e a média complexidade. Algumas áreas da média complexidade, sobretudo a urgência e emergência. Pois bem, nós encontramos em Belém apenas 23% de cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família, que é a principal obrigação do município. Cabe ressaltar que 16 anos antes, essa cobertura populacional era 43%. Ela caiu no governo, nos 8 anos de um prefeito, ela caiu para 12%, e depois, nos 8 anos do prefeito seguinte, ela foi para 23%. Portanto, a metade da cobertura populacional que ela era há 16 anos atrás. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque você sabe que quanto menor a cobertura populacional, menor o repasse de recursos financeiros para o município. Nós tivemos, o ano de 2021 foi um ano muito conturbado, porque foi o ano assim entre julho de 2020 e setembro de 2021, foi o maior pico de comprometimento da sociedade pela Covid-19. Então, o ano de 2021, a gente pode dizer que ele foi um ano dedicado a combater a doença,
a dar condições de atendimento para as pessoas que adoeciam e também de iniciar o processo de prevenção da doença, vacinando a população. Então, a gente pode dizer que em 2021 foi muito difícil, praticamente não se conseguiu fazer quase nada além de combater a Covid, com muita dificuldade. Até porque o Ministério da Saúde, em 2021, não repassou nenhum centavo para as prefeituras, sobretudo para a Prefeitura de Belém, por esta eu posso falar categoricamente, para o sistema de saúde de Belém, não houve nenhum repasse financeiro. Então, toda a despesa do combate à Covid no município de Belém ficou por conta da Prefeitura de Belém. Isto gerou... Maurício, só para esclarecer para a sociedade que nos ouve, foi divulgado a remessa de valores vultuosos para todos os estados da federação na época do combate à Covid. Aí você está afirmando que Belém não recebeu nenhum repasse de verbas do governo federal. Em 2022. Em 2021. Esclarecendo para que fique bem claro. Em 2021. O repasse foi feito em 2020. 2020, tá? Em 2021, nós não recebemos nenhum centavo. Porque o repasse foi feito em 2020, então, para o Estado ou diretamente não, para o município de Belém. Foi feito diretamente. Foi 109 milhões de reais, melhor, 115 milhões de reais, que foram repassados em março ou abril de 2020, tá? E que nós encontramos, nesta conta, menos de 30 milhões de reais. Portanto... Era esse o saldo desta conta de combate à Covid-19 que nós recebemos. O resto da despesa toda teve que ser arcada pelo município. Isso gerou um custo da ordem de 150 milhões de reais para o município de Belém para conseguir combater a pandemia de Covid-19 no município. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a partir de 2022, agora, deste ano, nós tivemos que fazer um grande mutirão de cadastramento da população de Belém. Até então, nós recebemos o governo com isso, e até o final de 2021, nós tínhamos apenas 150 mil pessoas em Belém cadastradas no sistema do Ministério da Saúde. Ora, de uma cidade que tem 1.600.000 habitantes, tínhamos apenas 150 mil pessoas cadastradas. Obviamente que todos os repasses para a atenção primária, eles são em função dessas 150 mil pessoas. A que se deve isso, Maurício? Falta de, na minha opinião, negligência no cadastramento. Tá? O cadastramento ele precisaria ter sido feito, ele não pode ser feito de uma vez, mas ele precisa ser mantido atualizado. Tanto é que em 2022, nós fizemos um grande mutirão em parceria com todas as faculdades que têm cursos da área da saúde. Nós chamamos todo mundo porque o pessoal não estava tendo aula. As faculdades suspenderam as aulas. Então, nós fizemos uma parceria, SESMA, com todas as faculdades de Belém que têm cursos da área da saúde e utilizamos os estudantes dessas faculdades como voluntários, colaboradores, e eles se propunham voluntariamente a participar de um grande mutirão de cadastramento populacional. Então, hoje, isso começou mais ou menos em março e foi até agosto de 2022 agora. Nós conseguimos alcançar 500 e poucos mil habitantes de Belém cadastrados. Então, nós avançamos mais de 200% em 4 meses, 5 meses de cadastramento. Nós pretendemos avançar ainda mais. Nós já mantivemos diminuímos o ritmo porque voltou às aulas, então nós não temos mais hoje a possibilidade de ter o mesmo número de cadastradores. Mas nós temos uma central de cadastramento dentro da SESMA, os nossos agentes comunitários de saúde e de endemias fazem esse processo de cadastramento permanente e nós pretendemos, até o final do ano que vem, estar pelo menos com 1 milhão de pessoas cadastradas em Belém. Que isso corresponde, esse 1 milhão e 100 mil pessoas, corresponde a 70% da população que depende exclusivamente do SUS
para ter o seu atendimento em saúde. Deixa eu fazer a pergunta que seguramente quem está nos assistindo gostaria de fazer. Considerando que a gestão recebe repasses baseado no número de habitantes cadastrados, seria de se entender que as gestões anteriores, ou qualquer gestão, teria o máximo interesse em fazer esses cadastros. Então, soa esquisito, para quem não conhece os meandros da administração pública, que outras gestões não tenham se preocupado com esse cadastramento. A outra curiosidade é o seguinte: quando o usuário do SUS procura atendimento e não é feito um cadastro dele, não teria oportunidade de fazer o cadastro, considerando que a nossa população, a maioria, procura o sistema de saúde, e se isto não acontece, não, é porque realmente de 1,5 milhão de habitantes, só 500 mil, 400 mil usam o Sistema Único de Saúde, ou seja, eles têm uma saúde boa, não procuram. Então, também a verba vinda é suficiente para atender essas pessoas. Estou fazendo essas colocações porque, seguramente, a curiosidade de quem nos ouve está aguçada em relação a isso. Perfeitamente. Eu acho que, realmente, eu também me faço essa pergunta: por que não se fazia isso antes? Por que não se cadastrava antes? Com relação à sua colocação de nós aproveitarmos a ida das pessoas às unidades de saúde, isso hoje a gente faz. Você sabe que o SUS é universal, ele tem que atender todo mundo. Então, a pessoa, seja cadastrada ou não seja cadastrado, que chegue numa unidade de saúde, inclusive nós temos pontos de cadastro e emissão do cartão SUS em todas as unidades de saúde, inclusive nas unidades de urgência e emergência. Para você ter uma ideia do impacto disto, o impacto financeiro, porque se nós considerarmos a população de Belém toda, isso vale para qualquer grande centro, a gente estima que em torno de 70% do total da população precisa do SUS. Na verdade, 100% precisa do SUS, porque tem algumas áreas da assistência à saúde que só o SUS oferece. A oferta desses serviços na área privada, na saúde suplementar, é muito limitada. Então, na verdade, todo mundo, de alguma forma, depende do SUS. Até para ir num restaurante, quando você está almoçando com a sua família no domingo num restaurante, você depende do SUS, porque é o SUS que faz a vigilância sanitária daquele alimento que você está comendo ali. Então, todo mundo depende do SUS. Mas para você ter uma ideia do impacto, com relação diretamente ao que a gente está conversando aqui, do impacto que isto representa para Belém, só para você ter uma ideia, neste ano de 2022, nós temos o governo federal, ele repassa por mês R$33.605.000 para a Secretaria, para o Fundo Municipal de Saúde de Belém, governo federal. O governo estadual repassa R$1.618.000. E a Prefeitura de Belém, ela tem que arcar com R$55.090.000. Ou seja, repete o repasse do Estado. O valor do governo federal do Estado é R$1.684,07. Não, este é o repasse regular do governo do Estado. O que está irregular é o repasse federal. Por quê? Porque nos últimos 4 anos, o governo federal retirou por ano 15 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde. Significa 60 bilhões de reais nos 4 anos de governo. Isto impacta aqui na ponta, nos municípios, quando você tem uma menor quantidade um menor aporte de recursos para você comprar, por exemplo, medicamentos antirretrovirais que atendem o programa das pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas, como AIDS, como hepatite B, hepatite C. Né? Isso impacta, por exemplo, no repasse de recursos para você comprar insulina para distribuir para as pessoas que são diabéticas do Sistema Único de Saúde. Isso impacta no governo federal ter cancelado, veja o absurdo, o programa de farmácia popular no Brasil. Ter cancelado o programa de saúde indígena no Brasil. Hoje em dia, se você for pensar no atendimento da população indígena, ele é precaríssimo e geralmente ocorre por conta
do apoio do governo estadual e dos governos municipais. Portanto, o déficit que nós temos hoje no sistema de saúde, ele é gravíssimo. Nós estamos recentemente houve uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios. Eles pegaram 65% de todos os municípios brasileiros, considerando cidades de grande, médio e pequeno porte. Desses 65%, 67% dessas cidades informaram que estão em situação falimentar com relação ao sistema de saúde. Aqui em Belém, por exemplo, nós temos um déficit mensal de 11 milhões e meio, mensal, tá? Que impacta num déficit anual de 115 milhões de reais. Quem tem que cobrir este déficit aqui? Porque o governo federal reduziu o orçamento para a saúde. Quem tem que cobrir é o município, porque a população de diabéticos não diminuiu, a população de portadores, pessoas que vivem com HIV, não diminuiu, a população quilombola não diminuiu, indígena não diminuiu, portadores de doenças raras não diminuiu nada. As doenças que são consideradas doenças negligenciadas, como tuberculose, hanseníase, doença de Chagas, etc., não diminuiu. A população continua a mesma, que tem que ser atendida. E aí, como não tem recurso federal, a prefeitura tem que suprir essa despesa, mas ela não tem capacidade para isso. Maurício, também uma curiosidade que certamente quem nos assiste deve estar tendo, há uma disparidade enorme entre o repasse do governo federal, mesmo com todas as restrições que você colocou, com todos os cortes que você colocou, e o governo estadual, porque o governo federal repassou 33 milhões e o governo do estado 1 milhão. Queria que você explicasse essa disparidade enorme, e a prefeitura entrou com 55 milhões. Como é que é? E me explique para quem nos ouve por que esta diferença enorme. Qualquer um diria, não, o governo do estado está muito diferente, o repasse em relação aos demais. Deve ter alguma coisa errada nessa conta. É o seguinte... Sim, e você afirmou que está correto o repasse do governo do estado. Então, está. É porque é o seguinte, todos nós, a maioria de nós sabe, que o repasse constitucional que os municípios devem reservar para o sistema de saúde de cada município é de, no mínimo, 15%. Federal 10% e o estadual 12% e o federal não oficialmente 10%. Perfeito. Né? Não é oficial. Tá. É o único que não tem um piso estabelecido constitucionalmente. Tá. O municipal tem, o estadual tem. O estadual, os 12% do estado, do orçamento estadual para a saúde, eles são distribuídos pelos 145 municípios do estado. Sim, como o federal também. Aí qual é a contrapartida que o estado faz? Por exemplo, alguns programas municipais, alguns programas que funcionam no município, eles são complementados. Como você não consegue, por exemplo, você não consegue contratar profissionais em determinadas áreas que são imprescindíveis para o atendimento da população, e os profissionais também hoje, infelizmente, não têm interesse em ser funcionários públicos, eles não querem ser contratados pelo serviço público, eles preferem trabalhar como pessoa jurídica. Então, muitas vezes, você é obrigado, para garantir aquele serviço, você é obrigado a contratar uma pessoa jurídica para prestar determinado serviço essencial. Mas você não tem suporte financeiro, o município, para garantir aquele contrato. O Estado entra com uma complementação. Então, esta participação do Estado, ela é muito a nível de complementação de contratos que são feitos pelos municípios. Cabe ressaltar que aqui em Belém há uma parceria muito próxima e muito saudável entre a Secretaria Municipal de Belém e a Secretaria Estadual de Saúde. Por exemplo, no combate à Covid, nós tivemos uma contribuição, uma colaboração inestimavelmente importante do governo do Estado, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Nós realmente teríamos tido muito mais dificuldades de enfrentar o combate à Covid em Belém se não tivéssemos tido esse suporte do Estado. Então, é importante que a gente aproveite agora esse momento de mudança de governo
em que está sendo discutida uma nova proposta para o sistema de saúde, como em todas as áreas, por estas comissões de transição que estão trabalhando a questão da transição de governo, que as entidades representativas das categorias de saúde pleiteiem o estabelecimento de uma regra também mínima de repasse federal, certo? Porque não é justo que o governo municipal... Olha, aqui em Belém, por exemplo, a prefeitura é obrigada a repassar o mínimo de 15%. A prefeitura de Belém repassa por mês 26% do orçamento municipal para a Secretaria de Saúde. E isso faz falta para outras políticas públicas, evidentemente. Isso é uma questão de compromisso de governo, compromisso do atual prefeito com a área da saúde. Mas isso faz falta para outras áreas de atendimento. Ok. Muito obrigado por essa participação no segundo episódio. Lembramos que na próxima semana teremos o mesmo episódio, o terceiro episódio, conversando com o médico Maurício Bezerra, nosso secretário municipal de saúde, e já adianto que o assunto segue na mesma linha, mas vamos falar sobre plano de carreiras como forma de enfrentar as dificuldades no vazio assistencial, de forma mais específica, entender do secretário qual é o planejamento que ele tem, o que é que a prefeitura pretende fazer nesta linha da remuneração do profissional para atender os vazios assistenciais. Prepare o seu cafezinho para o próximo episódio. Muito obrigado, doutor Maurício Bezerra, por mais essa participação.